nossa motivação, nossa alegria, e temos que nos alegrar no Senhor. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: tira o foco dos seus problemas. Você tem problema? Glória a Deus, você é igual eu, você é igualzinho eu. Você tem problemas, todos nós temos problemas. E as adversidades e os problemas, eles não passam automaticamente, não se resolvem de uma forma automática, mas o que nós não podemos fazer é ficar focado no problema, focado naquilo que está causando problema em nossas vidas. Muitas vezes nós nos desgastamos muito, focados nos problemas, como solucionar os problemas, como que nós vamos resolver, e a nossa energia então ela é depositada em algo que não vai trazer a solução para os nossos problemas. Nós temos que focar no Senhor, e eu quero falar nessa noite, nessa breve reflexão, levando por alguns personagens da palavra do Senhor, personagens bíblicos, que quando nós tiramos o foco do problema, Deus traz a solução para os problemas. Quantas vezes nós ficamos só focado e não conseguimos resolver, mas quando nós tiramos o foco dos problemas e olhamos para o Senhor e fazemos outras coisas que o Senhor nos manda fazer, então aqueles problemas eles são solucionados. Olhe e fale mais uma vez para o seu irmão: seus problemas são menores do que você pensa. Amém? Você crê nisso? Tudo depende de como nós olhamos. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então muitas vezes você pensa que tem uma montanha de problema, e se você olha só para a montanha, você não vê o que tem além. Mas quando você olha pelo prisma bíblico, pelo ponto de vista bíblico, ele diz que nós estamos assentados no alto, então nós estamos muito além daquela montanha, nós chegamos muito além. Vamos falar de algumas pessoas aqui que enquanto elas focavam somente nos problemas, elas não tiveram seus problemas solucionados. E o primeiro que eu quero citar, o primeiro personagem, é bastante conhecido, todos eles na verdade foi o nosso irmão Jó. Coloque aí Jó 42:10, Vanessa, por favor. Texto muito conhecido. Jó 42:10 diz: eu vou ler aqui então. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Jó 42:10. Deus restaurou a sorte de Jó quando? Quando começou, mudou a chave, quando começou a mudar a sorte de Jó? Por 41 capítulos, nós vemos Jó com todos os motivos do mundo, se lamentando, sendo acusado, se defendendo das acusações dos seus muito amigos, mas a solução não estava ali. Eu falei que ele tinha todos os motivos para reclamar, para se queixar e para focar somente nos problemas. De uma hora para outra, num dia apenas, seus 10 filhos morreram. Nesse mesmo dia, muitos funcionários dele morreram. Nesse mesmo dia, quase todos os seus bens foram saqueados. Nesse mesmo dia, ele e a esposa enlutada tiveram que levar a notícia para as mulheres, mães e esposas, que muitos dos seus maridos e filhos haviam morrido naquele dia. E para completar,
vem uns amigos que de amigos só tiveram na mesma semana, que tão somente ficaram calados. Depois começou acusação em cima de acusação, e Jó estava ali, ele se lamentava, lamentou o dia que nasceu, lamentou muitas coisas, mas aquilo não trouxe a solução para os seus problemas. No momento em que Jó orou pelos seus amigos, ele tirou o foco dele mesmo, Deus mudou a sorte dele. E muitas vezes nós temos essas mesmas atitudes, nós não percebemos, mas nós gastamos a maior parte do nosso tempo orando somente pelos nossos problemas, orando somente pelas nossas dificuldades, orando somente por nós mesmos. Eu vou orar por mim, depois por mim mesmo depois. E não é aquele tipo de oração que Deus se agrada, porque tem a oração por nós mesmos que agrada a Deus. Senhor, arranca essas mazelas, arranca as carnalidades dentro de mim. Isso sim, nós temos que gastar tempo em oração. Mas quando nós queremos gastar só o tempo da nossa oração falando, focado nos problemas, então os nossos problemas, eles não são solucionados. Eu gostaria de só lembrar que sempre tem alguém que tem um problema maior do que o seu. Sempre tem alguém que tem um problema maior do que o meu. Muitas vezes eu estou orando por mim, por alguma coisa. Isso aqui é válido para mim, essa pregação, fui o primeiro a ser alcançado, e eu recebo um pedido de oração, um pedido de aconselhamento, alguma coisa, e eu fico um tempo orando, intercedendo e aconselhando aquela pessoa. E muitas vezes eu paro, o problema que eu estou passando é desse tamanho, o dessa pessoa é desse tamanhão. E se você olhar dessa maneira, você vai ver que tem muitas pessoas que você pode orar, muitas pessoas que você vai poder ajudar, quando você tirar o foco de si mesmo. Então não olhe para si mesmo e somente para os seus problemas. Lembre-se, tem outras pessoas que estão sofrendo, tem outras pessoas com problemas infinitamente maiores. Eu quero citar o segundo personagem, é o personagem Elias, o profeta Elias. Eu quero ler 2 versículos. O primeiro está em 1 Reis, capítulo 13, capítulo 19, 1 Reis 19. Vamos ler esse texto aqui, 1 Reis 19, 14. Elias estava na caverna, capítulo 18, tem aquele desafio de fé que ele fez. Ele venceu 800 profetas, 400 de Baal e 400 de Azerá, e ele matou aquelas pessoas. Depois ele fugiu de Jezabel no capítulo 19, e ele vai se esconder numa caverna, e Deus pergunta para ele o que aconteceu, e ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei, complete comigo, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Elias começou muito bem, e ele vivia muito bem, ele era muito bem resolvido, mas no momento que ele começou a imaginar que ele era a última bolacha do pacote, que somente ele que existia fiel a Deus, ele tirou o foco das coisas corretas. Veja no versículo 17 a resposta de Deus para ele, versículo 18 melhor. O que Deus fala para ele? Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e cuja boca não o beijou. Deus estava respondendo para Elias: Elias, não é só você, o mundo não gira em torno de você. Eu tenho 7.000 que sofreram, 7.000 que nesse tempo de perseguição de Jezabel e Acabe, eles tiveram que se esconder, passaram escassez, mas eles se mantiveram fiéis. Você não é o único. Agora se levanta, Elias. E quando Elias ouviu isso,
Deus comissionou ele, e ele viu que tinha muita coisa ainda para ser feita no ministério. Ele que queria morrer, ele que se queixou que queria matar ele. Então havia essa confusão. Não vamos culpá-lo por todas as emoções que ele viveu ali naquele momento, mas eu quero dizer para você que eu e você temos muito trabalho para o Senhor. Todo crente que não trabalha, ele dá trabalho para os outros, e todo crente que dá trabalho, ele se regozija, porque ele trabalha para o Senhor, ele cumpre o seu chamado. Tem muitas pessoas para você evangelizar ao seu redor, tem muitas pessoas para você falar do amor de Cristo, pessoas que estão perecendo ao seu redor, e que Deus vai requerer o sangue dele se você não falar do evangelho de Cristo para essa pessoa. Elias se queixou que era só ele, e eu quero dizer para você que não é só você. Tem muitas pessoas para você evangelizar, tem muitas pessoas que são fiéis e que eles vão superar tudo juntamente com você. Agora veja o exemplo de quem viu muito além dos seus problemas, e o primeiro exemplo está em Lucas 23, verso 34, do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, deixando o exemplo por completo aqui para nós. O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só essa parte, a outra repartiram sortes. Mas o que Jesus fez aqui? Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que o haviam entregado por inveja, aqueles que o haviam maltratado, aqueles que o haviam perfurado. Jesus poderia olhar simplesmente para a dor dele. Eu estou sofrendo, está muito dolorido, o pecado de vocês é muito grande, está doendo em mim, então que desça fogo do céu. Mas ele veio com um propósito. Ele tirou o foco da dor que ele estava sentindo, e ele olhou para o propósito maior, que era a salvação de todas as pessoas que nele crescem, assim como eu e você cremos nele. Esse foi o foco. Ele tirou o foco da dor e ele focou no que ia acontecer depois, através da morte dele. Quer ver uma outra pessoa que teve uns probleminhas bem pequenininhos, mas eram bem maiores do que o nosso, e ele disse que eram menores? O apóstolo Paulo. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, vamos ficar só nesse aqui depois do 18, tá bom? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Você sabe qual que foi a leve e momentânea tribulação que o apóstolo Paulo passou? Você sabe disso? Sabe qual que é a leve e momentânea tribulação? Por 3 vezes ele recebeu a pena de 40 açoites, aquele que rasga a carne. 3 vezes ele foi apedrejado ao ponto de acreditarem que ele estivesse morto. Ele também foi preso, ele também passou fome, ele também passou por naufrágios, ele passou por perseguição dos seus compatriotas. E tudo isso, que eu nunca passei algo semelhante. Ele diz: nossa leve e momentânea leve. Por quê? Vamos seguir o texto. Porque ele falou do peso da glória depois. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que ele estava dizendo, olha, tudo isso é leve e momentâneo, a partir do momento que eu olho para o peso da glória, há uma glória a ser revelada. A nossa vida é muito além dos problemas que nós passamos. Isso aqui é tudo café pequeno, é tudo coisa pequena. Nós temos que focar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não em nós mesmos. Não podemos ser egoístas. Eu estou focado só nos meus problemas, não posso resolver.
Minha esposa sempre fala de uma irmã que ela foi pedir oração, ela estava bem no início da caminhada cristã dela, foi pedir: ore por mim, irmã. E aquela irmã disse: minha irmã, não posso orar não, eu tenho que orar pelo meu filho, por isso, por aquilo. Minha esposa disse: eu vou orar pela senhora, pode ficar tranquilo. Como, meus irmãos, nós não podemos orar uns pelos outros, como nós não podemos dedicar um tempo de oração por aqueles que não conhecem a Cristo, como que nós não podemos dedicar um tempo da nossa vida para pregar o Evangelho do Senhor. Os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas Deus deu essa tarefa para mim e para você. Pessoas estão perecendo ao nosso redor e nós ficamos focados em nossos problemas. Foque no que é eterno. Paulo disse: olha, tudo que eu estou passando aqui é terreno, eu estou focado pelo peso da glória, de se revelar numa glória muito grande. Então, se eu passei por 3 açoites e não morri, é porque eu vou continuar pregando o Evangelho. Se eu fui apedrejado até a morte e eu não morri, é porque eu tenho que continuar pregando o Evangelho. Quando ele naufragou, ele não morreu porque ele tinha que pregar o Evangelho. Então ele não olhou para os problemas e ele disse: isso é tudo leve e momentâneo, porque há um peso de glória. Meus irmãos, a nossa vida é muito curta, os nossos dias passam muito rápido, cada dia tem passado mais rápido ainda. Então nós temos que focar naquilo que vale a pena. E quando nós focamos em outras pessoas, quando nós deixamos de olhar só para nós mesmos, nos dedicamos para ajudar o próximo e ajudar as outras pessoas, nós vamos ver que Deus vai trabalhar e vai resolver aquilo que nós desgastaríamos ou gastaríamos toda a nossa energia e não conseguiríamos resolver. Então Deus, Ele quer fazer algo tremendo através de sua vida. Por isso, não foque somente nos seus problemas, foque naquilo que é eterno, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela glória que estava proposta, não atentou para aquilo que era momentâneo. Ele não atentou para a crucificação, como nós vimos ali, porque Ele olhou para aquilo que era eterno. Quais são os problemas que você tem passado? Será que eles são tão grandes assim? Será que eles são tão gigantes assim? Olhe para aquele que pode fazer todas as coisas, porque para Ele não há nada impossível. E saia do seu mundinho e venha para aquilo que o Senhor tem para a sua vida e cumpra o propósito que o Senhor tem para você. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor.